vamos aprender a blindar a nossa saúde através de entendermos como que funciona vírus, fungos, bactérias. Seja bem-vindo a esta primeira live exclusiva. Eu sou a doutora honoris causa Maura Lozov e você pode transformar a sua prática terapêutica com conhecimento integrativo e personalizado. De fato, é personalizar todo este olhar da individualidade. Como nós podemos olhar fungos, bactérias, vírus, parasitas que impactam a nossa saúde? Amanhã, na aula 2, nós veremos a individualidade biológica personalizada, com alimentação personalizada e como montar tratamentos exclusivos e personalizados para cada biotipo de pessoa, afinal, somos únicos. E na quarta-feira, aula 3, nós vamos fazer uma integração dessas terapias naturais voltadas para a biorressonância, que são os pilares da mentoria desvendando a individualidade e a desparasitação. Veja como faz diferença o ambiente que nós vivemos. Faz totalmente diferença. Quando nós limpamos o nosso terreno biológico, nós podemos, dentro deste slide, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, vamos ver se eu consigo, para quem está, para você que está aqui no Instagram, olha o impacto, né? Quando nós estamos com o terreno biológico limpo, nós temos uma vida mais plena. Ao passo que se nós estivermos com o terreno biológico sujo, o impacto à nossa saúde é extremamente relevante. E é isso que nós queremos. Será que existe possibilidade de estarmos com o terreno biológico desta forma? Sim, existe. Existe porque nosso corpo é como se fosse um aquário. Quando nós nos alimentamos, os alimentos entram na corrente sanguínea, no sangue arterial, passa pelos nossos 6 filtros, fígado, intestino, rins, pele, pulmões e linfáticos, vai para o sangue venoso e para sucessivamente para as nossas células, para o intracelular, se nós estivermos com o terreno biológico limpo. Se não, se nós estivermos com o terreno biológico sujo, com o que nós nos alimentamos, com as toxinas ambientais que nós respiramos, com materiais como de limpeza, higiene pessoal, cosméticos, e muitas outras que sujam o nosso corpo. Então, se nós olharmos a possibilidade que existe de nós limparmos, e é isso que eu mostro na mentoria, ficarmos com a água do aquário, assim, como está a água do seu aquário, como está a água do aquário do seu paciente, do seu interagente. Muitos pensam assim, será que existe vermes? Será que não é algo do passado? Hoje temos saneamento básico, tem tratamento de água, eu tenho todo um cuidado. Será que vermes é para quem não tem água encanada? Existe ainda este conceito, mas não. Aqui, doenças e versus parasitoses, nós vemos que existe sim, tanto é que um vírus, né, de 2020 até 2023 fez fanfarrices no nosso, não só no nosso país, fez fanfarrices no mundo. Então, existe sim. Segundo a doutora Uda Clark, as doenças estão relacionadas, 90% das doenças, com parasitas, vermes, fungos, bactérias e vírus, e também alimentação incompatível e toxinas ambientais. Agora, quem acredita que existe de fato vermes, acha que é só lombriga, que é só ascaris, é só aquilo que se vê, talvez numa possível evacuação? Não. Por exemplo, os protozoários não saem nas fezes, mas não significa que não temos. Nós temos protozoários, temos giardia, temos vários, tem mais de 100 tipos de parasitas. É muito mais do que lombrigas, é bactérias, fungos, vírus.
Os fungos são os mais difíceis, são os piores de se lidar. E quantos hoje estão com síndrome fúngica? Quando chega um paciente a nós falando, eu tenho síndrome fúngica, é o que existe de mais longo e mais demorado. Por quê? O fungo, ele é resistente às altas temperaturas e resistentes a baixas temperaturas. Então, por exemplo, uma comida fungada, vai para o fogo com altas temperaturas, não significa que eliminou aqueles fungos, ou congela, um processamento de congelamento também não significa que eliminou aquele fungos. Mas temos que tratar o terreno biológico como um todo. Por que temos que olhar com carinho para a questão da desparasitação? E como está impactando a saúde integral? Porque tudo que envolve vírus, fungos, vermes e bactérias está também não só relacionado ao nosso corpo físico, mas a distúrbios psiquiátricos, ao nosso sistema emocional. Creiam, acredite, fazendo uma boa desparasitação, muitos conseguem até mesmo diminuir todo o processo emocional e até sair de psicotrópicos. Alguns psicotrópicos, alguns neurolépticos, é devido a vermes, fungos, como, por exemplo, distúrbios psiquiátricos no Google acadêmico, se você olhar, tem mais de 30 mil artigos científicos mostrando que toxicoplasma está vinculado a problemas psiquiátricos, distúrbios emocionais. Toxicoplasma modula o comportamento. Quem não conhece pessoas que têm esquizofrenia, síndrome do pânico, distúrbio de ansiedade, depressão, nem sempre é problema emocional, nem sempre é psiquiátrico. Pode ser vermes, pode ser parasitas. Imaginou uma situação dessa? E se nós aprendermos como fazer uma boa desparasitação, tem como ajudar uma pessoa de forma simples a ir se livrando de tanta medicação neuroléptica. Por exemplo, tem um verme chamado estrongiloides. Ele causa a maior das enxaquecas, enxaqueca crônica. Você conhece alguém que tem enxaqueca crônica, que toma medicação contínua, ou diária, ou pelo menos 3 vezes na semana, ou pelo menos tem uma crise fortíssima, uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou a cada quinzena, pode ser sim este parasita chamado estrongiloides, que é, no caso, a dor de cabeça tão forte que passa a barreira hematoencefálica e chega às suas toxinas na área cerebral. Voltando no toxicoplasma ainda, bipolaridade. Por quê? Bipolaridade pode estar vinculadas a distúrbios relacionados, a processos relacionados a parasitoses. Porque o parasita tem horários que ele consome neurônios, olha, consome neurônios, escuta essa palavra, e tem momentos que ele não consome. Então, há este sobe e desce das emoções na bipolaridade. Depressão está muito vinculada a toxicoplasma, que consome os neurotransmissores. E a TNA Solium? Tanto o TNA Solium como a toxicoplasmose, já vimos caso de epilepsia ligado a este parasita. Limpou, desparasitou, resolveu, melhorou ou resolveu também a epilepsia. Como estes parasitas, o cistocircose, né, da Taenia solium, como o toxicoplasma, né, como estrongiloides, são parasitas que eles chegam até o cérebro, por isso que gera todos esses sintomas. Tem até notícias na Folha de São Paulo sobre o toxicoplasma. Vou achar e tentar colocar lá no grupo, quem está no grupo, né?
estas notícias para vocês. Mas olhem lá no Google acadêmico. Para aí, não. O Immunolepis nana, que é um parasita do rato, ele gera crise de ansiedade, pânico, sensação de perseguição, e nós lembramos sensação de perseguição, esquizofrenia, e também pode estar vinculada a caixas d'água que não são limpas regularmente. Já se achou processos de esquizofrenia, crise exacerbada de pânico com essa sensação de perseguição, onde a medicação não dava resultado. Quando foi olhar na caixa d'água, viu que tinha rato morto lá, limpou a caixa d'água, fez a desparasitação, limpou a, a Immunolepis nana e a doença cessou. Olha que incrível, né? Hoje ainda nós vemos que tem depósitos de alimentos onde contém ratos, né? Castanhas fungadas, muito fungadas, sementes muito fungadas, e tudo isso pode também desencadear essa questão do fungo e das doenças emocionais. Então, enquanto não matar o parasita, com sintomas psiquiátricos. Está aí nas nossas mãos, poder das pessoas a lidar com os assuntos psiquiátricos, e às vezes a solução está tão mais simples. Isso é uma alegria muito grande. E quais são alguns neurotransmissores que são produzidos no nosso intestino? Por exemplo, acetilcolina, GABA, né? Tudo isso é metabolizado na microbiota. E parasitas amam esta questão de neurotransmissores, tá? O Parkinson também está vinculado a um parasita chamada Naegleria. A clamídia é um parasita que modula nossos comportamentos. Ela deixa pessoas mais promíscuas. Sabia que pessoas mais promíscuas podem estar vinculadas a um parasita chamado clamídia? Por quê? E doenças psiquiátricas também, porque ela faz uma neuromodulação. Porque elas querem se reproduzir, elas querem infectar todo mundo o máximo possível. E a clamídia está vinculado à sexualidade, ali à promiscuidade, né? E a tênia? A tênia consome, gente, progesterona, hormônios. Conhece jovens casais que estão com dificuldade de engravidar? Olha aí, uma das possibilidades fortes. A tênia, ela consome hormônios. A progesterona, então, gera infertilidade masculina e feminina. E a cândida? A cândida, ela também está vinculada, a cândida está vinculada aos fungos, aos alimentos também. Lembra que eu comentei de sementes, castanhas, alimentos, depósitos que não têm higiene? Então, tudo que é fungado. Também algumas frutas que tira um pedaço dela, joga e come o resto. A cândida, candidíase, né? Candidíase de repetição, infecção urinária de repetição, intestino permeável. Se tem cândida, processos fúngicos, a cândida está naquele intestino permeável. Esse intestino permeável é natural a cândida até estar lá. Mas, se não curar esse intestino furadinho, as toxicidades do intestino vai para a corrente sanguínea e as mucosas, que é tudo interligada, mucosa intestinal, mucosa bucal, mucosa anal. As mucosas no perfil embrionário estão todas interligadas, elas interagem. Então, a cândida, ela percorre esse organismo e gerando, assim, infertilidade, matando esperma e causando a síndrome fúngica em todo o organismo. E sem falar dos pesticidas. Os pesticidas
eles matam a microbiota do solo, e no solo tem fungos importantes, né? E acaba também aumentando os fungos, alguns tipos de fungos resistentes aos pesticidas, fica mais forte os fungos do solo e automaticamente os grãos ficam fungados, e esses fungos, eles consomem o amido do grão. Até a Embrapa está preocupada, vendo que os grãos estão diminuindo de tamanho, porque esses fungos consomem o amido do grão, e esses fungos são neurotóxicos, genotóxicos, imunotóxicos, que causam, sim, problemas emocionais. E quantas pessoas estão com problemas emocionais, né? Então, às vezes, fazem terapias, né? Fazem, tomam psicotrópicos, neurolépticos, e não resolvem. Será que não está nessa situação aqui? E ao ingerir alimentos com fungos, ingere também alimentos com antibióticos que estão no solo. Infelizmente, o fungo não morre e com a industrialização não mata, e nós chegamos neste processo. Tem o Oxiúrios também, que é o Enterobius vermicularis, aquele que é muito comum, que gera coceira anal nas crianças, nos animais e nos adultos. É muito fácil se contaminar e recontaminar ao colocar a mão, gerando, né, fazendo esse processo de coceira anal, coloca a mão, daí coloca a mão na boca, se reinfecta no forro de cama, na toalha de banho. Então, se tem um na família, todos na família têm. Aquele animalzinho que arrasta o bumbum no chão, ele está com oxiúrios. Ali ele já deixou, né, um processo de verminose de oxiúrios, então é muito fácil a família se reinfectar, por isso que é importante como tema da nossa live, o impacto da desparasitação na saúde integral. Olha como é importante. Nós amamos os nossos bichinhos, nós amamos, porém eles também precisam entrar no ciclo de eliminar fungos, bactérias, vírus e parasitas. Eles também precisam. Então é algo que é para a família, é para a família toda. Então, precisamos, de fato, olhar com carinho. Por quê? Voltando sobre alimentos, né? Os alimentos são muito importantes. Eu vou dar uma reforçada neste tópico amanhã. Mas na pirâmide alimentar, né? Na pirâmide alimentar diz que a base da pirâmide, carboidratos, depois verduras e legumes, frutas, né? Por último, peixes, vai diminuindo a quantidade de alimentos. Diminui peixe, diminui laticínios, as carnes vermelhas ficam no pontinho, né? Daí, menos açúcares. Então, aqui nós temos que inverter, né, esta pirâmide. Ela não está muito de acordo, porque nós precisamos de proteínas, bastante. Nós precisamos tirar os alimentos que os parasitas mais gostam, que são cascas, bagaços, cascas, onde tem agrotóxico, que eles amam agrotóxico. Onde tem metal pesado, tem parasita, onde tem parasita, tem metal. Onde mais tem metal, nas cascas, nos bagaços, nos folhosos. Quanto mais bagaço aquela planta tem, mais lectina tem. Mais aquela planta está vinculada a processo de defesa contra os agrotóxicos. Então, aqui nós podemos fazer até uma inversão, né? O cérebro precisa de ovo, o cérebro precisa de gordura, o cérebro precisa de proteína, mas tenham medo do ovo, né? O medo do colesterol. O colesterol não vem do ovo. O colesterol o ovo não é colesterol, ele converte em colesterol, né? A gordura e os nutrientes do colesterol é combustível para os nossos hormônios. Olha a crise de hormônios que estamos. Então, o ovo não tem colesterol. Se não tem colesterol, não temos hormônios, e nós precisamos de hormônios. O que aumenta o colesterol? Os carboidratos. Acredite, os carboidratos que tem geram fungos, aumenta o colesterol. E veja, os carboidratos é a base da pirâmide. Por isso que
O fungo é do carboidrato e não é da proteína, não é. Então, quando nós ingerimos muito carboidrato, que transforma também em açúcar, os parasitas, eles amam esse tipo de alimento. É um banquete. Então, nós falamos fibras, bagaços, cascas de grãos, cascas de frutas, né? E às vezes até verduras cruas, né? Que nós não temos enzimas digestivas para metabolizar, né? A celulose das verduras cruas e aumenta a carga parasitária. Tem alguma coisa que nós podemos fazer para qual é o possível tratamento, né? Como nós podemos, claro que na mentoria eu falo de forma aprofundada, mas hoje, agora, o que nós podemos fazer para entendermos se temos parasitas ou não? Teste do bicarbonato. Você já ouviu falar no teste do bicarbonato? O teste do bicarbonato, ele é para sabermos se nós temos baixa acidez estomacal ou alta acidez estomacal. Se nós somos aclorídrico, acloridria, nada de ácido clorídrico, o alimento para ali, fica, não sai do estômago de jeito nenhum, porque não temos ácido. Hipoclorídrico, pouco ácido clorídrico, que é a hipocloridria, ou se nós estamos com hipercloridria. Como saber como fazer o teste do bicarbonato? Mistura. Vocês vão receber um PDF com esta receitinha e com algumas receitinhas, tá? Quem está na live, entrando no grupo, vai receber este material. O teste do bicarbonato é um copo de água, uma colherinha de bicarbonato de sobremesa. Toma esta água. Se o eructo ou o arroto for de 1 a 3 minutos, você tem bastante ácido clorídrico. Você tem hipercloridria, bastante ácido. Ah, mas eu sinto queimação, azia. O que que acontece? Aí entra o chá de espinheira santa. O chá de espinheira santa, gente, não é para todo mundo. É para quem tem hipercloridria, excesso de ácido clorídrico. Tá? Agora, se o arroto, o eructo, foi de 3 minutos a 5 ou mais, 10 minutos, meia hora, você está ou aclorídrico, sem ácido clorídrico, ou hipoclorídrico, pouco, aliás, hipocloridria. Aí sim entra o chá de alecrim. Então, estufamento, arroto, gases, a indigestão, processos lentos estomacais, é chá de alecrim. Espinheira santa é para hipercloridria. E como que você vai entender se os sintomas são parecidos? Fazendo o teste do bicarbonato. E preparar, limpar o terreno biológico, fazer um detox, uma limpeza intestinal, né? Testar os alimentos com o ring test, os alimentos, né? Claro, nós temos a biorressonância. Quem é meu mentorado aprende a biorressonância, a fazer tudo isso, aprende a testar os alimentos, que nós vamos falar amanhã sobre isso. Eliminar parasitas, eliminar metais tóxicos, fazer uma desparasitação de acordo com o ciclo lunar, com o ciclo da Lua, fazer um movimento. Será que precisa de suplemento? Qual? Se a pessoa está muito abalada, muito fragilizada, é hora de fazer a desparasitação ou é hora de dar um trato nesse organismo, dar uma suplementação ali básica para ela aguentar a desparasitação? Como se preparar para eliminar fungos, bactérias, vírus, como se preparar com tinturas, com chás, com as frequências, como fazer com que fungos e parasitas que gostam de carboidratos simples, gostam tudo que é açúcar, a vontade exacerbada do doce, aquela vontade louca de comer doce, como nós podemos equilibrar isso, aumentar as gorduras boas,
na alimentação, evitar o que tem fungos naquele momento, não é para o resto da vida, naquele momento, as castanhas, os nutes que têm fungos, para não aumentar. Será que é hora de colocar probióticos? Não é, né? E os remédios naturais para deixar esta água do aquário limpa. Como observar sinais e sintomas, como azia, diarreia, oscilante, constipação, horas diarreia, horas constipação, constipações, gases, né? Então, vamos dar algumas sugestões para gases. Chá de hortelã, de gengibre, canela. Deixa eu colocar aqui. Quem está no Instagram, entra no grupo do WhatsApp, que vocês vão receber todo este material, ok? Todo este material que quem está aqui no Zoom está vendo, os slides, né? Então, quais são algumas formas de tratar, algumas formas básicas de limpar a água do nosso aquário? Por exemplo, se temos gases, olha que opção boa. Chá de hortelã, gengibre, canela, pimenta, ou hortelã-pimenta também, pimenta, anis estrelado, carvão ativado, erva doce, cominho, camomila, cidreira, para gás. E para parasitas como o oxiúrios, aquele que gera aquela coceirinha anal, que é o Enteróbios vermiculares, calêndula, erva de Santa Maria, cravo, artemisia, todos os chás antiparasitários, banhos de assento com estes chás. Claro, aqui num básico, no momento, no imediato, no SOS, no pronto-socorro, né? Aqui é no tratamento básico, digamos, o SUS. É claro que aprende isso na integralidade quem está na mentoria. Para parasitas em geral, eu quero fazer já começar o processo de desparasitação. Já pode colocar na alimentação cenoura, bastante cenoura, sementes de mamão, sementes de abóbora, que tem a curcubitacina, gengibre, que tem o gingirol, romã, que tem a punicina, o alho, que tem a alicina, o coco verde, o tomilho, o alecrim. E pode-se já iniciar um processo de limpeza intestinal, né? Como? Tomando água com quiabo, você vai receber no seu PDF, né, a receitinha da água com quiabo. Já pode tomar prata coloidal, caldo de ossos, que também tem a receitinha, e dar um fortalecimento para o estômago. Já começar a ativar o ácido clorídrico, como gengibre, usar mais gengibre na alimentação. A espinheira santa, como eu disse, na hipercloridria, o alecrim na hipocloridria. Eu gosto muito de usar chá de alecrim, tintura de alecrim antes das refeições, é espetacular. Anis estrelado, melão, olha quantas ferramentas, quantas opções nós temos na fitoterapia e na trofoterapia. Então, assim vamos, de fato, com remédios naturais, o nosso aquário vai ficar limpo, com a própria ali com que ah, o nosso aquário esteja limpo. Gente, perguntas, dúvidas aqui no Instagram, perguntas aqui no. Eu tô com a minha oscilante, né? A minha internet, tá? Meus queridos. Como você tem alguma pergunta, vou no chat. Jussara, querida, não sabia, que bom, né? Tudo bem, minha flor? Você não sabia que emoção está vinculado a parasitas? É isso? Está. E muito, nós podemos dizer assim que 90%, tá? De todas as doenças emocionais, distúrbios emocionais ou síndrome emocional está vinculada à parasitose. Olha que opção que nós temos na mão. Então, meus queridos, hoje, vocês, daqui a pouco, né, lá no grupo,
grupo que vamos postar, talvez vamos demorar um pouquinho, temos que esperar mais pessoas entrar. Vamos liberar esses slides dessa aula e um e-book com estas informações. Amanhã temos muito mais novidades. Então, eu espero vocês. Veja aqui, deixa eu compartilhar aqui. Eu espero vocês amanhã na nossa segunda aula, né, sobre a identidade, a individualidade biológica, e a personalização de tratamentos. Muito legal. E tudo isso na nossa mentoria, desvendando a individualidade, a desparasitação, aqui é só a cerejinha do bolo para vocês entenderem o que contém lá na mentoria. Então, um abraço para todos. Deixa eu colocar aqui no Instagram. Um abraço para todos e até amanhã. Gente, vou deixar uma caixinha de perguntas lá nos stories e vocês podem, então, assim, né, colocar as dúvidas em relação ao que vocês viram hoje e também em relação a. No grupo também pode colocar as perguntas. Bom, meus queridos, um beijo, encerrando aqui. E encerrando aqui. Tchau, tchau. Estamos na pandemia, porém, estamos vendo o quanto podemos